Graça e paz, amados, aqui estamos para mais uma reflexão em buscando a direção de Deus. Hoje vamos falar sobre Balaão, o profeta corrompido. Amados, é uma palavra muito forte que o Senhor ministrou no meu coração e desde então, que ele colocou, já tem uma semana, eu fiquei refletindo no texto e refletindo no contexto, até que hoje o Senhor falou assim, fala sobre Balaão. Aí eu pensei, bom, vou falar sobre Balaão, Vamos deixar Deus fluir aqui por meio dessa palavra. Em Números capítulo 22, a Bíblia conta o seguinte, que depois os filhos de Israel partiram e acamparam, que eles estavam migrando, nas províncias de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. E que Balaque viu tudo que Israel fizeram aos amorreus. E Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso, disse aos anciãos de Midian assim, agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva. E nesse tempo, Balaque era rei de Moabe. Então ele enviou mensageiros a Balaão, olha só a história, e a fim de chamar ele, E ele disse a Balaão, eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, ou seja, é muito numeroso, e eles estão estacionados de frente do meu território, representa aqui para mim uma ameaça, em outras palavras. E ele falou assim, então vem, eu rogo a você, que você venha amaldiçoar este povo, porque é mais poderoso do que eu. Então ele reconhece que aquele povo, era poderoso. E ele diz assim, a única maneira, que eu posso prevalecer diante desse povo, expulsar, ferir eles, é só se houver aqui um recurso espiritual, porque os rumores que eu já escutei sobre esse povo e o que eu percebo do povo é que é um povo invencível, em outras palavras, Então é por isso que ele pede ele, para que ele venha amaldiçoar aquele povo. Ele chega a dizer assim, porventura prevalecerei de modo que possa ferir e expulsar da terra? Porque eu sei, ele fala isso, eu sei que será abençoado aquele que tu abençoares e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. É por isso que nesse contexto a gente entende que, por dois motivos, vocês vão ver nessa passagem, que Balaão ele tinha lá o seu nível de intimidade com Deus. Só que o coração de Balaão era corrompido. Por quê? Moabe reconhece, Balaque, Moabe era o território que ele estava. Ele reconhece que Balaão tinha sobre a vida dele, essa unção, esse poder para ministrar aquele ritual espiritual que pudesse anular a bênção que tivesse sobre aquele povo, ou melhor, amaldiçoar aquele povo, e isso mudaria a sorte daquele povo, caso ele fosse lá realizar aquele procedimento espiritual. Aí a palavra conta assim, que os anciões de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Ou seja, falou
E o que eles tinham? Preço dos encantamentos. Então quer dizer que Balaão tinha lá o seu nível de relacionamento com Deus, mas ele não era um profeta de Deus. Porque a palavra diz que, olha só, que os anciões de Moabe e os anciões de Midian com preço do quê? Dos encantamentos nas mãos. Então ele estava recorrendo a um feiticeiro, em outras palavras, pelo que a gente vê aqui no texto, né? E aí o que acontece? Balaão responde assim para eles, né? Ele falou assim, ó, fica aqui essa noite e então eu vou trazer uma resposta a respeito dessa proposta. Em outras palavras, assim, eu vou ter que consultar, né? Consultar a Deus, eu vou ter que, né, ver o que Deus fala. E a palavra diz o quê? Que os príncipes de Moabe ficaram lá com Balaão. E aí no verso 9, olha a curiosidade. A curiosidade é que no verso 9, a palavra diz assim, então veio Deus a Balaão e perguntou, quem são estes homens que estão contigo? Viu que eu falei que ele tinha um nível de relacionamento com Deus? Mas parece que a vida espiritual dele não era genuína. Já havia algo corrompido ali naquele processo espiritual, pela maneira como aqueles homens se aproximam dele, né? Trazendo, como a palavra mesmo fala, dinheiro, né? Porque o preço dos encantamentos, quer dizer, estava recorrendo como quem recorre a um serviço. E a palavra ainda declara que quando Balaque envia aqueles homens, Balaque sabia que ele era digamos, um profeta, entre aspas, né? Propenso a aceitar, entendeu? Propostas. Porque é com esse objetivo que ele envia esses homens, né? Para fazer a proposta para Balaão. E Balaão, se ele tivesse posicionado no Senhor verdadeiramente, ele saberia que Israel era um povo que abençoado por Deus. Aquilo que Deus abençoa, está abençoado e ponto final. Olha só, ele diz assim, peraí, deixa eu ir ali conversar com Deus. Vocês ficam esperando? Então Deus vem, né? Olha só, verso 9. Então veio Deus a Balaão e perguntou, quem são estes homens que estão contigo? E a resposta de Balaão para Deus foi, ó, esse aí Balaque, lá o filho, Balaque, o rei de Moabe, enviou dizendo, né, que saiu um povo do Egito, é um povo numeroso, agora, né, ele quer que, né, eu amaldiçoe esse povo, para que ele, né, consiga pelejar contra o povo, poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Quer dizer, eu posso ministrar esse procedimento espiritual amaldiçoando o povo, em outras palavras? E Deus fala assim para Balaão, não irás com ele. Amados, a gente entende que Deus é soberano. Se Deus falou, tá falado. Então Deus fala assim, não irás com eles. Não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Ou seja, o povo é abençoado, Balaão. Não tem negócio, não tem preço, não tem recurso, não tem nada que você possa fazer para amaldiçoar esse povo. Em outras palavras, né, de uma maneira bem expressa. Só que a palavra fala? Que Balaão pegou aquela resposta, levantou pela manhã e foi dizer aos príncipes de Balaque, pode voltar lá para a terra de vocês, porque o Senhor não me permite ir convosco não. E aí o que os príncipes fizeram? Eles foram até Balaque e disse, olha, Balaão recusou a vir conosco. Só que aí o que aconteceu? Balaque voltou a enviar os príncipes, só que agora em um maior número. Enviou príncipes mais honrados do que aqueles que ele tinha enviado primeiro. É o que a palavra diz. E aí estes vieram a Balaão e disseram para Balaque,
vieram a Balaão e disse a respeito de Balaque, né, dizendo, olha, quer dizer, eles foram ali praticamente se humilhar na presença de Balaão, né, dizendo, olha, a gente roga você, que você não demore a vir, né, porque, digamos, esse rei, né, o Balaque, ele vai te honrar de uma maneira grandiosa, ele vai fazer tudo o que você disser, então vem conosco, amaldiçoar esse povo. Aí mais uma vez a evidência de que Balaão era corrompido. Sabe por quê? Porque quando ele escuta aquilo, a palavra diz que ele falou assim, ele chega e fala assim, olha, ele fala assim, ainda que Balaque me quisesse dar toda a casa cheia de ouro e prata, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus. Então ele reconhece que o Senhor é Deus dele. Para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Agora, vem cá, vamos negociar? Olha a negociação. Eu peço para vocês que vocês fiquem aqui essa noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Vocês estão entendendo que ele não fica com a vontade boa e perfeita e agradável do Senhor, que foi a primeira? Porque se Deus falou que não era para ir, profeta não tem que ir lá pedir Deus, Senhor, você vai mudar de ideia? Porque agora veio príncipe mais numeroso, mais honroso, mais ouro, mais prata, mais honra. Não! Ele tinha que ter ficado o quê? Posicionado na direção do Senhor, e ele não ficou. Ele pediu para eles esperar e ele teve a coragem, a audácia, eu já chamo audácia, amados, porque sair do direcionamento do Senhor, da palavra, daquilo que Deus te fala, não importa o que você seja, atrai maldição para sua vida, atrai vergonha para sua vida. Sair da posição do Senhor é uma catástrofe. Olha só para vocês verem que a coisa ficou muito ruim para ele. Então, o que aconteceu? Ele foi lá buscar Deus de noite, ver que ele era, né? Ele não era, né? Ele levava a sério a rotina dele. À noite, a palavra fala. E aí ele já estava com aqueles homens lá. E ele foi lá falar pro Senhor, Senhor, esses homens, né? Voltaram, né, a me chamar. Enfim, né? Tá aqui pedindo para que eu vá. Ele tem ali aquele diálogo com Deus. E aí Deus fala assim com ele. Veio, pois, Deus a Balaão. A palavra fala assim, né? Que Deus veio até Balaão de noite. E disse para ele assim, já que esses homens veio te chamar, levanta. Porque Deus já sabia, né? Que ele não ia escutar ele. Levanta, vai com eles, mas você só vai fazer aquilo que eu disser para você. Aqui Deus não está na vontade perfeita, amados. Aqui é a vontade permissiva. Deus permite que Balaão vá com a condicionante de que ele só faria aquilo que o Senhor dissesse. E aí Balaão fez aquilo, ele levantou, pegou a jumenta, partiu com os príncipes de Moabe, e a palavra diz que a ira de Deus se acendeu. Sabe por que a ira de Deus se acendeu? Porque Deus já tinha falado com ele para não ir. Deus já tinha falado, não irás com eles, não amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. Você acha que Deus ia mudar alguma coisa no que ele falou? Vocês entendem como que Balaão faltava o discernimento? Balaão estava tão iludido com o poder daqueles príncipes, com a possibilidade de honra, né? Que ele poderia ganhar por meio daquele procedimento espiritual, que ele passou por cima.
Porque Deus falou assim, você vai falar somente aquilo que eu disser. Ele não parou para discernir que Deus ia falar aquilo que ele falou a primeira vez com ele. Que aquela lubridiação humana, entendeu? Não mudaria o posicionamento e aquilo que Deus já tinha falado para ele. É por isso que a palavra fala que a ira de Deus se acendeu, porque Balaão estava indo fazer algo que era totalmente contrário à vontade boa, perfeita do Senhor. Então a ira do Senhor se acendeu por quê? Porque ele estava indo e Deus tinha falado para ele não ir. Fala, Dani, mas ele consultou a segunda vez Deus falou que ele podia ir. Deus falou que ele podia ir, mas Deus colocou a condicionante de que ele ia, mas quando chegasse ele ia falar somente aquilo que ele dissesse para ele falar. E se Deus já tinha falado com ele, Deus não ia falar outra coisa diferente. Quando ele chegasse lá, Deus ia usar a boca dele para falar exatamente aquilo que ele já tinha escutado, que o povo era bendito. Ele não podia amaldiçoar aquele povo. Então a palavra diz que a ira se acendeu por quê? Porque ele ia. E Deus falou o que para ele? Qual que era a vontade de Deus? Que ele não fosse. Mas ele foi. E eu quero que você entenda que quando a gente sai da vontade de Deus, não importa o motivo, a gente se corrompe. Tá entendendo? A gente se corrompe. E o estado de decadência espiritual é certo. Quer ver a situação arruinada desse profeta? Aí diz que ele foi. E quando ele estava a caminho, né, com a jumenta dele, né, a caminho desse lugar, o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Mas vocês entendem o que é isso? O anjo do Senhor, ter o anjo do Senhor como adversário na nossa vida, misericórdia. Mas pior ainda, tá? E aí a palavra diz a palavra diz, né, que ele ia montado na sua jumenta, tendo com ele mais 2 servos. Aí o que aconteceu? Olha só o estado de decadência espiritual dele. Só escuta o verso. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho. Quem que viu? Foi o profeta ou foi o animal? Foi o animal. Só que quem era profeta? Balaão. Só que só tem um detalhe. Qual que é a principal característica do profeta? Não é ver as coisas espirituais? Naquele momento, Balaão estava cego espiritualmente, porque ele não conseguiu ver o anjo do Senhor. O animal conseguia ver mais espiritualmente do que Balaão. Amados, isso é terrível. É um estado de declínio espiritual sem precedente. Cegueira espiritual. E a palavra diz que o anjo, com a sua espada desembainhada, quer dizer, né, fora da capa, fora daquele, né, daquela, enfim, da bainha, né, com a espada na mão, ia desviando-se do caminho, meteu pelo campo, pelo que Balaão empacou a jumenta, quer dizer, a jumenta viu aquela espada e o animal discerniu que se ele avançasse, ele seria ferido com aquela espada. Então o que o animal começou a fazer? Empacou. Ele se recusou a ir, o animal se recusou a ir. Tá entendendo? Se recusou a seguir caminho. Só que o que aconteceu? Balaão, naquele momento, ele estava tão assim, né? Imagina, tem um compromisso, pessoas importantes, né? Tem que estar lá, você tá me atrasando. Então diz que ele parou, né? Porque a jumenta empacou com ele. E então ele começou a espancar essa jumenta para que ela pudesse tomar o caminho. Então ele estava espancando essa jumenta porque ela não queria seguir viagem, né? E aí nesse momento, o anjo do Senhor pôs numa vereda e ele colocou entre as vinhas, a venda ali, a palavra fala que, né, ele fica numa vereda entre as vinhas
ou seja, como se fosse uma ribanceira, né? Se a gente pode entender assim. Havendo uma sebe de um e de outro lado, ou seja, estava ali cercado, né, encurralado. Aí o que aconteceu? A jumenta vendo o anjo, ela apertou, né, contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou espancá-la. Quer dizer, a jumenta estava tentando de todo jeito desviar Balaão daquele anjo, né, com aquela espada, mas ele continuava espancando. Aí a palavra diz o quê? Que o anjo do Senhor passou mais adiante. Olha só esse anjo, gente. E pôs num lugar mais estreito ainda, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, ele estava cercado mesmo, não tinha jeito. E aí, vendo a jumenta o anjo, imagina o pavor, né? Porque ela estava vendo tudo estava se passando e o profeta não estava vendo nada. A palavra diz que vendo a jumenta o anjo, ela deitou-se debaixo de Balaão, que ela falou, olha, não tem mais espaço para ir. Olha só, gente, até o animal tinha mais raciocínio do que aquele homem. Ela, né, deitou debaixo de Balaão e a ira de Balaão se acendeu, porque agora, né, tipo assim, olha só, Balaão estava ignorando até o perigo do local, né, de colocar a vida dele em risco, porque imagina uma ribanceira ali perto, sem espaço, enfim. Ela deitou e aí a ira dele, porque ela não tinha mais opção, não tinha mais espaço, não tinha o que fazer, né? Aí a ira dele se assentou e ele espancou a jumenta com bordão, né? Com aquela chibata. Aí nisso, a palavra diz que o Senhor abriu a boca da jumenta. Amados, o Senhor abre a boca do profeta. Normalmente o Senhor abre a boca do profeta. Sabe que o profeta Isaías, o Senhor chegou a usar uma brasa viva do altar dele para purificar os lábios dele, para que ele pudesse profetizar, para que ele pudesse se pronunciar na presença do Senhor? Por quê? Em uma condição normal, espiritual, saudável, o Senhor abre a boca do profeta. O Senhor purifica a boca do profeta, mas naquela condição ali, corrompida, do profeta corrompido, o Senhor teve que abrir a boca da jumenta. Olha que quadro deplorável, amados. Olha que quadro deplorável. A palavra diz que o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão, que te fiz eu para que me espancasse estas 3 vezes? E a palavra diz assim, Balaão respondeu à jumenta, por que zombaste de mim? Tomara tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. E aí, olha só, o estado... Gente, eu não sei se ele estava coberto de raiva, eu não sei se ele estava coberto de cegueira espiritual, porque assim, pensa comigo. Se a gente tá em um lugar e um animal fala com a gente, imagina. Você tá em um lugar, aí um cavalo, ou uma jumenta, né, como diz a palavra, abre a boca para falar com você, o que você faria? Eu acho que eu morreria de susto, né? Eu não ia responder de volta. Porque eu ia achar uma aberração, né? Porque animal não conversa. Mas a palavra diz que não, que ele conversou. Olha só, ele dialogou com ela de volta. E a jumenta voltou a falar com ele. Porventura, não sou eu a tua jumenta em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura, tenho sido o meu costume, olha só o argumento dela, fazer assim para contigo? Aí ele ainda respondeu, amados, respondeu não. Aí nesse momento, depois desse quadro deplorável de cegueira espiritual, de falta de lucidez e de raciocínio, a palavra diz que o Senhor abriu os olhos de Balaão.
Você sabe que quando Paulo, né, tem uma passagem de Paulo que, né, a Bíblia coloca que ele estava com escamas nos olhos, ele fica cego espiritualmente. E ele tem que passar por um processo onde ele recebe uma ministração, uma oração para que as escamas dos olhos dele caíssem e ele voltasse a enxergar. Então aqui a gente vê a mesma, digamos, simbologia ou evidência, melhor dizendo, dessa cegueira, né, dita espiritual, porque a palavra diz assim: o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Aí ele temeu, porque agora ele estava vendo. E aí a palavra diz que o anjo fala assim para ele: por que já 3 vezes espancaste tua jumenta? Eis que eu saí como adversário. Amados, é muito forte. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Amados, é terrível. Gente, é muito horrível isso, imagina. Imagina a situação de um profeta corrompido. Meu Deus do céu. Escutar isso do Senhor. Você sabe que no Novo Testamento Jesus falou disso, né? Profetizou em meu nome, expulsou demônio, fez isso, fez aquilo. E chegando aquele dia, para alguns ele vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então a gente vê essa, né, digamos, essa proximidade, né? Quando ele fala um anjo como adversário, porquanto o teu caminho é perverso. Então tem profeta que anda, né, por caminhos perversos. Então ele fala ainda: a jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade, eu haveria te matado e deixado ela com vida. Amados, é muito forte essa passagem. E aí, o desfecho da história. E aí que Balaão reconhece, né, que ele pecou, que ele não sabia que estava parado no caminho, para, né, se opor a ele. E agora, né, se naquele momento, naquele instante, né, se parecesse mal aos teus olhos, né, ele tá indo lá para cumprir os serviços de Balaque, ele voltaria para casa. Mas o anjo falou assim: não, não volta para casa não. Vai lá com esses homens, segue o seu caminho. Só não se esquece. Você só vai falar, né, a palavra que eu te disser é que você vai falar. E assim foi. Balaão seguiu o caminho. E aí, amados, quando ele chega e... enfim, ele chega ali naquele contexto e ele vai ter uma conversa com Balaque. E aí ele fala assim para Balaque: olha, eu vim até ti, mas eu só vou poder falar a palavra que Deus puser na minha boca. A palavra que ele colocar na minha boca eu vou falar, tá? Mas vai lá. Eu vou oferecer o sacrifício. E a palavra diz que ele ofereceu em sacrifício bois, ovelha, e deles enviou Balaão aos príncipes que estavam com ele. E aí sucedeu que ele levou aos altos montes de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Por isso que eu tô falando que ele é corrompido, porque, veja, ele estava lá nos montes de Baal. E aí, o que acontece? Ele edifica 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. Gente, pensa no trabalho, pensa no prejuízo, digamos, né? Por que, Dani, prejuízo?
Porque lá no verso 7, olha só o que acontece. Ele abre a boca na expectativa de amaldiçoar. Mas aí ele começa a falar assim, ó, de Arã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo, vem amaldiçoar Jacó, vem denuncia a Israel. Aí ele fala assim lá no 8, como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo e dos outeiros contemplo. Eis que é um povo que habita só e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Ou, que eu morra a morte do justo e que seja o meu fim como o deles. Aí Balaque, ouvindo aquelas palavras, pensa na frustração de Balaque, amados. Aí Balaque falou assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo, Balaão? Porque eu chamei você aqui para amaldiçoar meus inimigos. E eis que você está abençoando eles? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Aí ele respondeu, não tenta, eu tenho que ter cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca. E aí Balaque não desiste, não. Balaque fala assim, não, vem cá, vamos ali comigo em outro lugar, vamos, mais uma vez tentar amaldiçoar este povo. E aí ele foi lá, levou ele lá para o campo de Zofim, edificou mais outros 7 altares, já tinha sido 7, lembra? Então aqui a gente já tem 14 altares, ofereceu novilho, carneiro, animais, prejuízo de novo. E aí, amados, ele voltou a falar. Ele colocou lá e ele proferiu dizendo, levanta-te, Balaque. Olha só o que ele está falando aqui na hora, de mais uma vez vir com a maldição, Olha só o que sai da boca dele. Levanta-te, Balaque, e ouve e escuta, filho de Zippor, o nome do pai dele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o farás, ou havendo falado, não o cumprirás, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Meu Deus do céu. Na segunda vez. E o que acontece, amados? Aí Balaque vem ao encontro, e fala assim para ele, nem o amaldiçoe, nem tampouco abençoe. Balaque reconhece que a situação dele estava tão crítica e tão ruim naquela altura que ele fala assim, tá bom, você não pode abençoar, não, também não abençoe, Tipo, você não pode amaldiçoar, não, então não abençoe. E ele não desiste, não, ele fala assim, olha, faz o seguinte, vem aqui, eu vou te levar em outro lugar, é a terceira vez. E eu sei que dessa vez vai parecer bem ao Senhor. Aí levou ele lá para outra região, edificou mais 7 altares. Agora são 21. Olha o prejuízo triplicado.
E aí, olha a estupidez também de Balaão. Por quê? Balaão já tinha escutado, quando ele foi a primeira vez na presença do Senhor, não era o quê? Para amaldiçoar aquele povo. Ele insistiu de sair de casa para ir naquele lugar, passou por aquele vexame com aquela jumenta. E aqui o Balaque, né, falando para ele, não, vamos tentar mais uma vez? Já não era para ele, né, na primeira ter desistido? Mas ele, gente, eu vou falar, profeta corrompido, meu Deus, é muito triste. É muito triste. Olha o quadro deplorável. Chegou na terceira, eles voltou a olhar para Israel, né? Foi lá naquele lugar mais alto, né? Né? Onde eles tinham a vista do povo. E a palavra do Senhor foi de abençoar aquele povo. Fala Balaão, filho de Beó, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso que cai e lhe abre os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como vales elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores que o Senhor plantou. E aí, amados, a palavra diz que Balaque ficou irado. Diz que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Diz que ele veio de lá para cá batendo palma e dizendo: para amaldiçoares os meus inimigos é que eu te chamei. E eis que por 3 vezes você abençoou eles. Olha a vergonha. Porque ele fala assim com ele: agora foge. Quer dizer, sai da minha presença. Foge, né? Para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. E, enfim, é muito triste. É muito triste aquele quadro. Imagina a humilhação, a vergonha, tudo porque ele não seguiu a direção de Deus. Amados, eu encorajo vocês a ler, tá? O capítulo 24 e o capítulo 23. Aliás, do 23 ao 24, 22 ao 24, desculpa, porque realmente é um texto muito grande. E vocês refletir nesse contexto do declínio espiritual e das consequências do posicionamento corrompido desse, entre aspas, né, profeta corrompido chamado Balaão. E essa palavra, ela nos serve de advertência para que a gente entenda que Deus não pode se contradizer. Deus não pode anular aquilo que ele já disse. Deus não pode passar por cima da palavra dele. Deus não estabelece, digamos, adendos, sabe? Complementos. Não, amados. Acréscimos. Ou aquilo que, sabe, elimina, né? Tira uma coisinha. Não, 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 não. Não. E se tem uma coisa que Deus ministrou muito forte no meu coração é que se colocar nessa posição de profeta, né? De ser boca de Deus, nos coloca também um peso muito grande de falar até aonde o Senhor fala e se calar aonde ele não falou. Seguir à risca aquilo que ele direciona, aquilo que ele mostra, aquilo que ele aponta. E por último, e não menos importante, buscar verdadeiramente a presença do Espírito Santo.
essa presença que nos permite discernir espiritualmente o verdadeiro do falso, o genuíno daquilo que é fabricado, que nos permite ter os olhos abertos para enxergar as coisas espirituais, para rejeitar a cegueira espiritual. É preciso vida de altar, é preciso de vida de oração, mas acima de tudo isso, é preciso pedir ao Senhor um coração obediente. Porque senão corre o risco do Senhor nos falar e pela nossa dureza de coração, do nosso estado de alma, estado corrompido, a gente passar por cima daquilo que Ele está falando. E se a gente passa por cima daquilo que o Senhor está falando, daquilo que Ele está direcionando em nossa vida, não tem outra. Colhe o mesmo que Balaão colheu. Colhe da frustração, colhe da vergonha, colhe do fracasso. Pensa na exposição negativa que esse homem sofre. Pensa, amados, no retorno desse profeta para casa, na vergonha de se comprometer com a palavra que ele não pode sustentar. Então, assim, não existe possibilidade de sermos instrumento do Senhor se a gente não tiver 100% na dependência do Senhor. Se o nosso coração não tiver 100% alinhado e disponível para obedecer ao Senhor. E sabe, eu tenho orado nesse canal, mas eu creio que as pessoas que vão chegar nesse canal são pessoas que oram também, que creem no Senhor. E se tem uma coisa que eu posso pedir nesse momento para vocês, principalmente se você tem gratidão por esse canal, se você reconhece que Deus está trabalhando, edificando a sua vida aqui nesse canal, ora por mim. Ora por aqueles líderes que você tem na sua igreja, ou aqueles que você segue nas redes sociais, seja lá onde é que você busca esse alimento espiritual. Pede para Deus, Deus abençoa, Deus repreende, Pai, o espírito balaônico. Deus guarda os meus líderes espirituais, guarda essas pessoas que o Senhor tem levantado para edificar a minha vida, guarda a minha vida também. Peça ao Senhor. Fala com Ele, amados. Jesus, eu não quero ser corrompido espiritualmente por riquezas, por honras ou por qualquer outro manjar de rei. Eu quero maná do Senhor. Então, assim, amados, essa tem que ser uma oração para a vida inteira. E que Deus guarde os nossos passos espirituais, para que eles não se desviem, para que eles não se corrompam. Só Jesus pode, amados. E eu creio que Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para te guardar na sua caminhada espiritual. Ele é poderoso para me guardar nesse ministério. Ele é poderoso para sustentar aqueles que Ele levantou. Mas vocês entendem que é um mal. Inclusive, eu falo isso porque eu creio que as pessoas que estão nesse canal, elas estão buscando crescimento. O espírito de Balaão é um mal que tem deteriorado a igreja nesse tempo. O interesse, o prestígio, a influência, tantas coisas seduz, né? Então a gente precisa refletir e a gente precisa buscar o Senhor, a dependência do Senhor para que a nossa vida não se corrompa.
Balaão se corrompeu, mas nós devemos nos posicionar no Senhor, clamar, levantar um clamor, sabe? Senhor, que a minha vida não se corrompa. Eu quero andar em estado de integridade espiritual com o Senhor. Amém, amados? Eu sei que é muito forte essa palavra. E bem profunda também. Mas foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para transmitir no Buscando a Direção de Deus. E o Buscando a Direção de Deus é muito claro. Não se corrompa. Não se corrompa. Não negocie. Busque um coração obediente e disponível para ouvir. Aquilo que está no coração de Deus para a sua vida e siga firme. Não importa quanto príncipe, não importa quanta, sabe, quanta proposta. Porque o preço de negociar a direção, o falar de Deus na nossa vida é muito alto. É muito alto, amados. O declínio é muito gritante. Meu Deus, que Deus nos livre, amados. Graça e paz. Ficamos aqui e nos vemos na nossa próxima reflexão. Até lá!